Glória a Deus, um bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conosco, os irmãos do Ministério Cristo às Nações, os demais irmãos de outras denominações, enfim, todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, nós desejamos aqui a paz do Senhor, um domingo abençoado a todos vocês. Estamos aqui em mais uma etapa de ensinamento, de aprendizagem da palavra de Deus, para darmos continuidade à nossa escola bíblica cristã, aqui do Ministério Cristo às Nações, não é verdade? Nós já queremos orar para não perdermos tempo, não é? Apesar que não se perde tempo falando sobre essas coisas, mas o nosso tempo aqui é escasso, né? Então nós queremos já orar para entrarmos na lição. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa mais rica oportunidade de podermos ensinar a Tua palavra, Pai, pela Tua misericórdia. Pedimos que sobre nós o Senhor nos conceda entendimento e sabedoria, Pai, para que nós possamos passar só aquilo que o Senhor deseja, só aquilo firmado na Sua palavra. E, meu Senhor, a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor venha a abrir os corações, os entendimentos, derramar sobre eles a Tua graça, derramar sobre eles, Pai, a Tua sabedoria, para que eles venham, Pai, a aprender e colocar em prática tudo o que o Senhor quer que nós aprendamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus por tudo. Meus amados irmãos, Deus vai aí convidando os demais irmãos, manda um link ali, manda um link lá. Às vezes tem alguém que está tomando um café, liga ali o celular no YouTube para aprender conosco a palavra de Deus, amém? Nós ao longo dessas lições, nós estamos discorrendo sobre os 10 mandamentos, não é? Cada mandamento de Deus é um tema que a gente tenta se aprofundar de alguma forma. E já falamos sobre diversos temas da Bíblia, não é? Falamos sobre idolatria, nós falamos se existe a necessidade de se guardar um dia ao Senhor, nós falamos aqui sobre o respeito às autoridades, falamos sobre diversos temas ao longo dessas aulas da escola bíblica. E hoje não será diferente, não é? Nós encerramos a lição passada falando sobre o tema não matarás e vimos ali o quão extenso é um versículo tão pequenininho, mas que dá muita informação, não é? E ao longo das lições nós vimos ali que o diabo ele sempre tenta tirar o homem dos propósitos de Deus. E todas as vezes que o homem ele não obedece ao Senhor, ele tem uma morte espiritual. Nós falamos isso na última aula. Falamos também sobre os conceitos do Antigo Testamento e o que aquilo traz para a parte espiritual da nossa vida hoje, no tempo da graça. Hoje, no tempo em que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Falamos aqui sobre alguns temas polêmicos, sobre legítima defesa. Falamos aqui sobre o aborto, não é verdade? Nós aqui discorremos sobre o pecado para a morte, explicamos o que era pecado para a morte, está lá na última lição, você vai lá no nosso canal e você vai ver a última lição. E sobre o pecado para a morte, a gente disse que é quando o homem ele expulsa o Espírito Santo da sua vida, e ali ele passa a ser guiado por ele mesmo, e quando Deus entrega o homem a si mesmo, é o pecado de morte. Ele segue um caminho de morte. Falamos sobre isso. Falamos sobre a diferença do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual. Enfim, nós tratamos em 2 aulas sobre uma enormidade de temas. E terminamos dizendo o que o apóstolo João disse ali na 3ª carta dele, no capítulo 3, versículo 11, que quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E orientamos aos irmãos dizendo, procure sempre fazer o bem, procure sempre fazer o que é justo, procure sempre fazer o que é louvável, procure sempre fazer o que é agradável a Deus. E fazendo isso, você sempre vai estar andando conforme a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai sempre direcionar o homem nessa necessidade. E hoje nós vamos dar entrada em mais um pilar da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Talvez você já esteja conseguindo visualizar na televisão que está atrás de mim, onde nós temos o 7º mandamento, que diz, não adulterarás. Não é também uma expressão muito pequena, mas que também tem uma enormidade de informações aí quando Deus escreve esse tipo de mandamento.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos, ao longo de todo esse estudo, que o Senhor, ele sempre preza por relacionamentos. Porque nós temos um Deus de relacionamentos. Temos um Deus que ele quer desenvolver um relacionamento com o homem. Eu já queria pedir aqui, por favor, que abrisse em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aqui está escrito, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a gente já percebe que, desde o princípio da criação, o Senhor instituiu o casamento. O casamento, na verdade, é a primeira instituição criada por Deus, é antes mesmo da igreja. Então a gente já percebe que a importância que Deus dá ao seio familiar, a importância que o Senhor dá a essa instituição chamada casamento, que é a união entre o homem e a mulher. Do ponto de vista bíblico, casamento é a união entre o homem e a mulher. E a figura do casamento, ela é retratada em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos nos deparar com a figura do casamento, que pode ser visualizada em várias interpretações. Por exemplo, vamos lá para Êxodo. Êxodo 34, 10. Êxodo 34, 10. Então disse: eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Perceba que a instituição do casamento, do relacionamento, que é simbolizada por uma aliança, ela também pode ser interpretada entre uma aliança de Deus com o seu próprio povo. Deus, ele aí, em Êxodo 34, ele diz que está fazendo uma aliança com o povo. E essa aliança, ela é baseada em deveres e em obrigações, mas, acima de tudo, em honra, em fidelidade. E nós já demos uma aula aqui sobre o princípio da honra. A instituição do casamento, ela também pode ser vista em outras óticas. Vamos abrir o livro de Cantares. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é o nome desse livro. Capítulo 6, versículo 1 a 3. Olha só o que diz aí. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O próximo. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. O próximo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Você perceba que o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que a história vai nos dizer que em determinados momentos da humanidade ele foi até proibido, porque ele era entendido como um livro subversivo, porque poderia eventualmente trazer algum conteúdo erótico ou algo nesse sentido, porque ele retrata justamente o amor, ele retrata justamente um romance entre um homem e uma mulher. Mas não só isso. O livro de Cantares, ele também pode ser interpretado como a aliança de Deus com o seu povo. Nós também entendemos dessa forma. E ainda mais, já numa visão da graça, numa visão do Novo Testamento, o livro de Cantares pode ser entendido como o noivo e a noiva. O noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a sua igreja. Porque o livro de Cantares é um livro cheio de figuras de linguagem. Então, dentro desse livro de Cantares, você vai ver um tema central, que é o relacionamento, mas ali dentro você vai ver todo tipo de informação. Você vai ver que ele trata sobre o povo de Israel, você vai ver que ele trata sobre a igreja do Senhor, você vai ver que ele trata sobre o arrebatamento, você vai ver que ele tem uma visão escatológica, que ele trata sobre o futuro. Então, o livro de Cantares, ele trata sobre todas essas situações. E ele é retratado em poesias. O livro de Cantares é escrito por Salomão, e ele foi escrito em poesias.
Mas toda a Bíblia, a gente vai ver essas figuras ilustrativas de relacionamento. Em toda a Bíblia a gente vai ver. Vamos ver mais um exemplo? Apocalipse. O último livro da Bíblia. Apocalipse 21, 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vai, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Repara, dentro desse livro de Apocalipse, nesse capítulo 21, versículo 9, a gente vê outra figura de linguagem. A gente vê tratando a igreja do Senhor como esposa. E o Cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, mais um tema que nos direciona a entendermos o relacionamento. Então, a Bíblia, ela fala inteiramente de relacionamentos. E por que Deus instituiu o casamento? Por que o Senhor instituiu o casamento? E a resposta é para glorificar o seu santo nome. Deus, ele institui para glorificar o seu santo nome. Vamos ver o livro de Malaquias. Eu estou rápido, irmãos, aqui, mas para a gente ganhar tempo. O livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha aí, o Senhor tratando numa questão de relacionamento. Um próximo versículo. E não fez ele somente um, e ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O próximo versículo. Porque o Senhor, o Deus de Israel, disse que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejas desleal. O próprio Deus, ele dá testemunha de um casamento. Entenda que quando nós estamos nos casando diante do altar do Senhor, em outra linguagem, nós estamos dizendo que Deus é testemunha daquela união. Deus é testemunha daquele momento, daquela solenidade. E quando nós violamos esta solenidade, violamos esse casamento, nós estamos, em outras palavras, apontando para a testemunha que viu aquele casamento, a testemunha que abençoou aquele casamento. Deus, ele foi testemunha da união entre Adão e Eva, e continua sendo até os dias atuais dos relacionamentos, aqueles relacionamentos que são apresentados e são abençoados por ele. Então, ao homem não cabe violar esse tipo de aliança, porque essa aliança foi testemunhada por aquele que não mente, por aquele que é santo, por aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E casamento é, acima de tudo, meus amados irmãos, um compromisso. É honrar a aliança com Deus e com a sua mulher, ou com o seu marido. Isso é um casamento. Se essa aliança ela estiver inteiramente baseada em sentimentos ou emoções, ela vai perecer. Essa aliança ela não vai permanecer de pé, ainda mais nos dias atuais, onde tudo está relativizado. Ela não permanece de pé. Mas se a aliança estiver baseada nos princípios cristãos, se ela estiver baseada nos mandamentos bíblicos, ela se sustenta, porque ela está firmada sobre a rocha, porque ela vai estar firmada sobre os mandamentos do Senhor. A aliança, ela não pode estar depositada inteiramente em sentimento. Ah, pastor, então eu não o senhor está dizendo que não se precisa amar? Não é isso. Tem que existir amor, mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar, eu decido amar a pessoa. Porque se eu decidir não amar, aquilo regride. Então nós temos que imputar no nosso coração que a primeira obrigação que temos é a aliança com Deus. Essa é a primeira. Ele está firmado, ele está sendo a base daquela aliança. É o cordão de 3 dobras. Ele está sendo firmado naquela base, naquela aliança. E a partir dali, nós
decidimos desenvolver os sentimentos e as demais obrigações e direitos e deveres que nós temos dentro daquela aliança, seja com a mulher ou seja para com o homem. Hoje em dia é mais fácil eu desistir do próximo do que renunciar ao meu eu. É mais fácil isso. A gente vê isso a todo momento, a toda hora. Na verdade, o casamento ficou relativizado. E, pasmem, existe até uma enquete, existe até um estudo que no meio cristão, no meio evangélico, existe o mesmo número de divórcios que no meio daquelas pessoas que não professam a nossa fé. Isso é lamentável, porque o Senhor Jesus, ele não se agrada do divórcio. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o Senhor odeia o divórcio. Ele não se agrada disso. Então, quando a gente quebra essas alianças por qualquer motivo, quebra essas alianças por qualquer circunstância, e hoje em dia está sendo muito comum isso traz severas consequências para a gente no mundo espiritual. Os valores matrimoniais, os valores da família hoje, eles estão muito frágeis. Eles estão muito fragmentados. E não se pode permitir que isso entre na nossa casa. Nós devemos nos lembrar que os princípios da palavra de Deus, eles são eternos, são imutáveis. O que era ontem permanece hoje e será amanhã, em princípios basilares, nas colunas do nosso relacionamento, seja na ótica familiar, seja na ótica moral. Esses princípios, eles permanecem, eles não mudam. E o que o inimigo de nossas almas, o adversário, ele tenta fazer? Ele tenta relativizar tudo. Hoje a gente vê o inimigo tentando relativizar tudo. Ele tenta primeiramente atacar a família. Porque se ele ataca a base familiar, ele consegue vir desbaratando todo o seio cristão. É a estratégia que ele tem. Se ele entra numa família, enche aquela família de entretenimento. Se ele consegue fazer com que aquela família não tenha mais um diálogo, faz com que no momento de um jantar, no momento de um almoço, eles não se reúnam. Ele faz com que os pais e as mães se ocupem de forma tal que não exista mais um diálogo com os seus filhos. Eles flexibilizam a hierarquia dos pais com relação aos filhos. Então, tudo isso vai desestabilizando o seio familiar. E uma das coisas que o inimigo mais ataca, primeiro, é o casal. Ele primeiro tenta atacar o casal, porque a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsistirá. Então, ele ataca aquele casal, o casal ele começa a ter problemas severos, então, a partir dali, ele vai minando aquela família. E os ataques no seio do casal, um dos maiores que acontecem, ou se não for o principal, é a infidelidade. Hoje em dia, a infidelidade, ela está muito maciça, ela está muito multiplicada. A gente vê isso a todo momento, a toda hora. Mas a infidelidade conjugal, do ponto de vista bíblico e cristão, ele traz severas consequências, irmãos. Severas consequências, do ponto de vista espiritual. E eu quero trazer aqui alguns exemplos. Oséias, capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Perceba que Deus, ele traz um exemplo para Oséias e pede para que Oséias coloque em prática. O Senhor, ele se vê traído pelo povo, o povo se corrompe, o povo quebra uma aliança com Deus, o povo age de infidelidade com Deus, e o Senhor, ele chama esse profeta, o profeta Oséias, e diz assim, olha, Oséias, vai ali e toma uma prostituta. Você vai lá e vai casar com ela. Aí não está o nome, mas o nome dela é Gomer. Tome esta prostituta e traz para ela. Eu fico imaginando Oséias numa situação dessa, dizendo, Senhor, que estreito é esse? O Senhor pedindo para eu casar com uma prostituta? É, Oséias, porque é assim que eu me sinto com o povo. Oséias, você é um profeta, eu quero que você sinta o que eu sinto com o povo quando me trai. Um povo que está comigo de noite, mas de dia me trai. Um povo que está comigo de dia, mas de noite me trai às escondidas. Às escondidas vira as costas para mim.
adora a outros deuses, adora ao dinheiro, adora aos bens materiais. Um povo que não quer saber de mim, Oséias, que com os lábios eles dizem que me amam, mas que o coração está longe de mim. Então você vai sentir isso, Oséias. Você vai sentir o que eu sinto. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Abra em Oséias capítulo 2. Vamos continuar nesse livro de Oséias. É um livro muito forte, eu sugiro que você leia esse livro. Versículo 2. Contendei com vossa mãe. Contendei, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. O próximo. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. O próximo. Vá para o 5 direto. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente. Porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. É assim. É o que Deus, Ele sente. É o que dói no coração do pai. A prostituta, ela cede o seu corpo em troca de dinheiro, em troca de algum benefício. É o que a prostituta faz. E Oséias, Deus manda o profeta Oséias se casar com esta mulher. E é o que Deus sente nos dias atuais. É o que Deus sente quando nós não o amamos verdadeiramente. E hoje, lamentavelmente, até no nosso meio cristão, tudo virou comércio. E isso é uma figura ilustrativa de prostituição. Porque eu só canto se eu receber dinheiro. Então eu estou me prostituindo. Eu só prego se eu receber dinheiro. Então eu estou me prostituindo. Porque se você é um adorador e se você é um pregador, se eu sou uma pessoa que pratica o comércio, se eu compro uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa de refrigerante, ela tem que estar onde eu quero, ela tem que ser servida para quem eu quero, da forma que eu quero, porque eu paguei por ela. Se eu pago para alguém pregar na minha igreja, se eu estou pagando aquele pregador, ele tem que se submeter a tudo que eu quero, ele tem que pregar o que eu quero, ele tem que falar o que eu quero, ele tem que dizer o que eu quero, abençoar quem eu quero, amaldiçoar quem eu quero, porque se eu pago, eu sou dono. Se eu pago para um cantor cantar, ele tem que cantar. Eu estou cheio da graça de Deus aqui, irmãos, agora de manhã, em nome de Jesus. Ele tem que cantar o que eu quero que ele cante. Porque se ele não cantar o que eu quero que ele cante, não serve para mim, porque eu paguei. Se eu pago, eu sou dono. Mas entenda algo. Nós nascemos para adorar a Deus, livres e voluntários. Mas o Senhor, Ele sempre vai direcionar algo para que a gente seja abençoado. Ele sempre vai fazer isso. Nunca foi a intenção de Deus ser do jeito que é hoje. Por isso que Deus, muitas vezes, Ele dá essa sacudida. Ele dá essa sacudida. Não posso entrar na igreja. Não pode entrar na igreja, porque hoje a igreja está fechada para eventos. Só entra quem pagou. Se você não pagou, você não pode entrar na igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Vai ter pastor que não vai gostar, capaz de escrever até embaixo. Mas a verdade é essa. A igreja não é sua, a igreja é de Jesus. E o dono disse, dai de graça o que recebeste de graça. Não é teu, é de Jesus. Não se pode fazer esse tipo de coisa. As coisas têm que ser voluntárias. Eu sei que o meio em que vivemos é o meio capitalista. As coisas, elas se tratam com dinheiro. Eu entendo isso. Até uma Bíblia, quando eu compro a Bíblia, eu tenho que pagar pela Bíblia. Porque ali teve um gasto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas, elas querem lucrar. As pessoas, muitas vezes, elas querem tirar benefícios. As pessoas, muitas vezes, querem contratar um cantor famosíssimo, um pregador famosíssimo, em contrapartida, cobra ingresso, enche a sua igreja, paga o cachê, que chama de cachê. Que cachê? Você é artista, por aqui. Se você é artista, você não é adorador. Se você é artista, você não é adorador. Essas coisas, Deus mandou para sacudir a videira. Deus agora está sacudindo a videira, meus amados irmãos. E se não mudar agora, não muda mais.
porque Jesus está voltando. O tempo de se arrepender e de se mudar é agora, é nesse tempo. A Bíblia ela diz que o justo ele vive pela fé. Se você vive as coisas de Deus, você vive pela fé. E se você chama um pregador, se você chama um cantor, você também tem que abençoar. Abençoe na sua igreja, também não deixe ele sair de mão vazia, irmãos. Porque isso tudo começou também por pessoas que só queriam tirar vantagem. Pessoa que chama um pregador, vem aqui uma vez, chamaram a gente para pregar no interior, longe aqui. Eu esqueci até o nome desse interior, não vou nem falar, porque de repente o pastor pode ouvir. Tão longe, irmãos, eu não tinha condições de ir lá. Eu não tinha condições, mas eu quero que vocês venham, eu quero que vocês venham aqui, mas eu não tenho condições, é muito longe, era muito longe. E a pessoa fica insistindo para ir. Irmão, se Deus não me deu condições para ir, como é que eu vou? Então, do outro lado, a pessoa tem que ter o bom senso, pelo menos, para dar a condição da pessoa chegar lá. E às vezes vê que a pessoa vive daquilo. A pessoa não vai cobrar, a pessoa vai fazer tudo de coração, mas o apóstolo Paulo, nas suas cartas, incessantemente, ele vem ensinando para que a gente venha a abençoar os cantores, que venha a abençoar aos pregadores, de forma que como nós gostaríamos de ser. Isso é respeito, isso é amor. A igreja é unida, deveria ser desta forma, harmônica, sem lucros. Deveria ser dessa forma, sem querer tirar vantagem um do outro, entendendo o que o outro está passando. É assim que a igreja de Jesus tem que marchar, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, quando vê o povo desse jeito se prostituindo, o povo agindo como uma prostituta, ele manda Oséias casar, e depois no final do livro desse Oséias tem uma interpretação muito bonita, que é Deus perdoando toda aquela circunstância do povo, porque nós temos um Deus que é misericordioso, temos um Deus que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e é lindo. O amor de Deus constrange, irmão. Nós deveríamos olhar para nós mesmos e ver a nossa natureza pecaminosa. A gente deveria olhar para nós mesmos e falar, eu errei, realmente eu pequei, mas tem gente que não se dobra, tem gente que é teimoso, tem gente que não baixa a cabeça para Deus, e o destino é a morte. Mas o Senhor, quando Ele vê que o povo se arrepende, que o povo ele inclina os corações para a mudança de vida, uma novidade de vida, Deus ele vem com misericórdia e Ele sequer toca mais no assunto do seu pecado. Ele fica remoendo naquela tecla, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas as consequências do pecado, quando não se arrepende, em muitos casos o povo de Israel fez isso, não se arrepende dos seus pecados, da prostituição contra Deus, de idolatrar outros deuses, de correr atrás de circunstâncias do paganismo. Quando o povo de Israel desobedecia aos mandamentos de Deus, se envolvia com os povos que Deus dizia para não se envolver, dava os seus filhos em casamento, dava as suas filhas em casamento, fazia tudo contrário à lei de Deus, aí o Senhor vinha trazendo consequências sobre essa situação. Vamos abrir Amós, capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O próximo. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Só até aí. Deus dizendo, olha, eu estou casado com vocês. Eu tenho uma união com vocês. Mas vocês estão fazendo coisas terríveis. Vocês estão sendo infiéis. Então eu não vou andar com vocês. Dois não andam juntos, se não estiver de acordo. Então sigam. Eu vou por aqui. E terrível coisa é quando o Espírito Santo sai de nossas vidas e a gente caminha sozinho. E às vezes nem se percebe, sabia? Às vezes nem se percebe, a pessoa acha que o Espírito Santo está na vida, mas nem percebe. Pastor, como saber? Coração cheio de raiva, coração cheio de rancor, de ódio. Você começa a praticar coisas contrárias ao fruto do Espírito. Você começa a andar contra os ensinamentos de Cristo, as bem-aventuranças, quando ele diz, sede misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os justos. Quando você começa a ver as pessoas não caminharem dessa forma, aí, por mais que estejam dentro da igreja, né? Quando você vê o fruto do Espírito longe da vida dela e as obras da carne muito ativa na vida da pessoa, o Espírito Santo já saiu, já não está andando
com aquela pessoa, está deixando... Porque o Espírito Santo, irmãos, é meigo. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é maravilhoso, é puro. O Espírito Santo, ele é luz. E luz e trevas, elas não andam juntas. Então, quando eu dou lugar à minha carne de tal forma que desconsidero tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, ele não permanece. Ele não permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu me arrependo, eu quero me arrepender. É a graça de Deus sobre a sua vida. Se arrependa, que o Senhor ele vem com a misericórdia e o Espírito Santo ele renova a aliança com você. É como um perdão dentro de um próprio relacionamento que tem a infidelidade, onde Deus também nos ensina a fazer. Vamos a Hebreus 13, 4. O leito conjugal, ele é santo. 13, 4. O leito conjugal é santo. Olha só o que diz essa passagem. Eu queria que você pudesse anotar isso aí na sua casa. É uma das passagens mais importantes que tem de relacionamentos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha aí. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Fornicadores, eu só vou falar na próxima aula sobre essas lições, mas fornicadores são aqueles que têm relacionamentos sem ter uma aliança, sem estar casado, namoros, não é? Que temos por aí, relacionamentos de pessoas solteiras, onde tem relações sexuais, ali são os fornicadores, não é? E as adúlteros ou prostitutos são aqueles que são infiéis, aqueles que traem, que têm um relacionamento conjugal, mas está traindo com terceiros. Então são adúlteros, e Deus está dizendo aí, Deus os julgará. Mas essa palavra, dentro do casamento, de um casamento cristão, ela diz que o leito tem que ser sem mácula. Irmãos, a relação sexual é abençoada por Deus, mas ela também tem que ter os seus princípios. Não é de toda forma, não é de todo jeito, não é como um filme pornográfico. Amém? Tem que ter respeito, tem que ter também princípios cristãos. Não vou falar sobre isso aqui, logicamente, por uma questão de ética, porque isso seria um encontro só de homens para se tratar de um lado e as mulheres tratar de outro lado sobre a temática cristã dentro disso. Só vou pincelar por cima. Mas tem que ter princípios, tem que ter ética também dentro do relacionamento conjugal. Outra coisa que eu quero trazer, motel não é lugar de cristão. Motel não é lugar de cristão. Ali é um leito totalmente impuro. É um leito totalmente poluído, aonde é usado para traições, é usado para relacionamentos abomináveis aos olhos do Senhor. Todo tipo de gente deita nesses lugares. Imagine só a casta demoníaca que está dentro desses ambientes. Então é um ambiente de consagração ao mal, não é? A gente precisa entender que existia uma entidade no Antigo Testamento chamada Baal. Era uma entidade que existia no Antigo Testamento. E uma das formas de sacrifício a esse falso Deus era promiscuidade, era relacionamentos, era orgias sexuais, né? As sacerdotisas ali tinham relações sexuais. Nasciam filhos e jogavam os filhos dentro do fogo, dentro de panelas de óleo quente. Jogava aquelas crianças, era uma forma de sacrifício a esse Deus Baal. E hoje o inimigo, ele muda a roupagem. Ele muda a roupagem, ele muda até o nome. Hoje você não vê o nome Baal nos deuses, mas ele permanece da mesma forma. Ele cria os motéis. Para quê? Para que continue a ter esse tipo de sacrifício. Continue a ter, mas não joga o filho no olho quente, mas faz aborto. Não é? Então é como se você estivesse sacrificando. Então o inimigo está recebendo o sacrifício. Ele está se fortalecendo ali nessa circunstância. Então um casal cristão não tem que estar indo para motel. Não tem que estar indo para motel. Aí vamos para outro ponto. E Deus, pastor, permitiu a poligamia. O que é poligamia? Vários relacionamentos, né? Casamentos. Um homem, patriarca, casava com várias mulheres. Deus permitiu isso? Não.
Na verdade, no Antigo Testamento, o que acontecia era que Deus tolerava. É diferente, ele não permitiu, ele tolerava, né? Vamos abrir em Deuteronômio 17, 17, tá? É fato que a poligamia, ela existiu. É fato. No Antigo Testamento a gente vai ver isso. Nós vemos Abraão, né? O Abraão ele teve. Vemos Jacó, né? Como exemplo, também teve. Vemos Eucana, que era ali o pai de Samuel, marido de Ana, também teve. Nós vemos Davi, nós vemos Salomão. Então é fato que ela existiu. Mas a lei mosaica, ela não proibia o homem de ter uma outra mulher. O que é que ela fazia? Ela regulamentava a situação. Ela regulamentava. Então a gente vê esse versículo aí, né? Diz assim: tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Vai para Deuteronômio 21. Esse versículo que a gente acabou de ler está falando de governantes. Os reis e governantes, eles poderiam ter outra mulher, mas o Senhor estava dizendo que eles não multiplicassem. Ou seja, Deus estava dizendo assim: não tenha muitas, não multiplique, para que o seu coração não se desvie de mim. Aí 21, 15. Esse aqui era a regulamentação para o povo em geral. O Antigo Testamento dizia isso. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, o próximo versículo. Será que no dia em que fizer herdar a seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Deus está dizendo nessa lei que o homem poderia ter duas mulheres, em algumas circunstâncias. Para isso a gente tem que estudar todos esses capítulos. Mas ele está dizendo aí que assim, se o homem amasse uma mulher, mas tivesse o primeiro filho com a que ele não amasse, Deus está dizendo, ele é o seu primogênito. Você tem que abençoá-lo, você tem que preferi-lo no lugar do filho da que você ama. Então, a gente percebe que nesse capítulo, nesse versículo, Deus está regulamentando a questão de ter uma outra mulher. É o que a Bíblia está dizendo. Mas nós vamos ver que Deus ele traz diversas proibições naquele versículo da tábua, que a gente acabou de ler no início da aula. Quando diz assim, eu entendi, pastor, mas aqui está dizendo, não adulterarás. E por que Deus está dizendo isso? Na verdade, o não adulterarás era Deus proibindo algumas outras circunstâncias. Por exemplo, esse capítulo de Deuteronômio e o capítulo 20 de Levítico, Deus ele proíbe relações incestuosas de irmão com irmão, de tio com sobrinha. Deus ele permite não permitia, era homem com homem, mulher com mulher. Então, quando ele falava não adulterarás, ele estava afunilando aquelas questões. Quando Deus permitia um homem a se casar com uma outra mulher, era porque aquela primeira mulher, naturalmente, ela era infértil. Aquela mulher, ela não era capaz de dar um filho. Foi o que aconteceu com Ana, né? Que a gente vai ver lá no primeiro livro de Samuel, quando Eucana tinha uma segunda mulher, que era Penina, e a Bíblia vai dizer que ela era fértil. Então, mas Eucana amava a Ana. Então perceba que a Bíblia ela vai dar esse caminho para que a gente venha entender. Então, Deus ele permite, mas ele afunila a questão do adultério. Ele fecha o ciclo, fala, essa circunstância eu não permito. Incesto eu não permito. Eu não permito homem com homem. Eu não permito mulher com mulher. Aí você vai ver no capítulo 20, vamos abrir 20 de Levítico. Deus ele vai dizer ali até homens com animais. Ele fala, também não permito isso, é abominação aos meus olhos. Eu indico para você ler esse capítulo todo de Levítico, que você vai ver as proibições em relação ao adultério que Deus ele proíbe. Levítico 20, 10. Eu só quero ler um, para a gente ganhar tempo. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, outra proibição, que era mais comum. O adultério era o homem, ele cobiçar a mulher que já era de outro, e trazer aquela mulher para ele. Então, era isso que Deus estava proibindo aí. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Essa era uma morte física naquela época, né? Mas no tempo da graça, a gente entende
que é a morte espiritual. Quem pratica esse tipo de situação, né? Se você adulterou, você vai ter uma morte espiritual. Deus, ele permitia a poligamia, não é? Como outras permissões também que Deus ele dava no Antigo Testamento, porque Deus é didático. Eu já falei aqui em algumas aulas. Circunstâncias que ele permitia no início, não necessariamente ele permitiria no final da caminhada. É como uma escola. Eu estou aprendendo na escola ou uma faculdade, eu estou ali aprendendo. Você está estudando para medicina, você está estudando para direito, né, para engenharia, para alguma faculdade. Você tem direito de errar no início, enquanto você é aluno, enquanto você ali está frequentando aquele curso. Mas a partir do momento que você se forma, você já não pode mais errar. Você tem que exercer com excelência aquilo que você aprendeu. Assim era Deus. Deus ele tolerava algumas coisas em algum nível, né? Em determinados níveis ele tolerava, mas mais à frente ele não permitia mais. Ele tratava passo a passo com o povo para ensinar. Ele tratava, a gente precisa compreender que o povo era escravo 400 anos, eu já falei isso várias vezes, 400 anos de escravidão dentro do Egito, de uma terra estranha, de uma terra politeísta, de vários deuses, uma cultura totalmente diferente. Então o povo sai cheio daquilo ali. É quando a gente hoje é cristão, mas quando era do mundo, a gente não traz as mazelas, né? Daqui que Deus vai limpando os carrapichos ali na gente, vai tirando. Isso não é instantâneo, isso demora. Deus vai tratando com a gente. Então, algumas coisas Deus tolera. Por quê? Porque você não conhece a palavra, não é verdade? Mas aqui, por exemplo, eu estou pregando, eu estou ensinando. Algumas coisas que você não sabia, Deus tolerava. Mas a partir de hoje, Deus não vai tolerar mais na sua vida, porque já foi praticada a justiça na sua vida. Você já sabe. Então, só se você endurecer o coração. Aí Deus ele não tolera, mas antes Deus tolera. E eu já falei uma frase aqui. A Bíblia, ela não endossa tudo que ela descreve. A Bíblia, ela não chancela, ela não confirma, ela não ratifica tudo o que ela descreve. Porque a Bíblia também é a história da vida. Nós temos histórias da vida, onde Deus permite alguns conteúdos dentro da Bíblia para nos ensinar ao que não se deve fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos um exemplo clássico de quem quebrou a lei, aonde Deus disse que não quebrasse. Lembra daquele primeiro versículo que a gente leu, dizendo que os governantes não deveriam multiplicar as suas mulheres? Vamos para o primeiro livro de Reis, 11. Primeiro 11, versículo 1. Salomão é o exemplo clássico, não é? E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha aí a Bíblia dizendo. Ele tinha 1000 mulheres, Salomão. Perverteram o coração dele, porque ele quebrou a lei. Deus disse, não tenha muitas mulheres, e Salomão não obedeceu, aí teve um coração corrompido. Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor no final da sua caminhada. Mas pastor, Salomão foi para o inferno? Eu não acredito nisso, eu não acredito. Sabe por quê? Primeiro pela promessa que Deus tinha feito a Davi, mas fundamentalmente por algo que o próprio Salomão escreve. Vamos para Eclesiastes 12, 13. 12, 13. Isso foi Salomão que escreveu no final da vida dele. Ele já estava idoso, velho, e ele escreve: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O próximo. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão se arrependeu no final da vida dele. E nós temos um Deus que é cheio de graça. Um Deus que, quando o coração do homem se arrepende, ele aceita o homem. Ele recolhe aquele homem para ele e abraça-o como um filho. Então eu creio que Salomão, no final da vida dele, se arrependeu. Se você está me ouvindo, e se você começado
que aí está dizendo, onde nós ensinamos aqui, faça como Salomão, porque eu também cometi esses pecados. Eu cometi esses pecados. Mas Deus, antes de me converter, mas Deus, Ele foi misericordioso com a minha vida. Me ensinou a sua palavra e eu pude viver uma novidade de vida. Então, nas suas orações, você no seu íntimo, fale a Deus: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu cometi essas barbaridades contra a tua palavra. Perdoa, Senhor. Me perdoe. E você vai ver o Espírito Santo tratando na sua vida. Porque o Senhor, Ele não despreza um coração arrependido. Ele não despreza um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. E o adultério no Novo Testamento? Nós vamos falar rápido porque eu não vou me alongar muito. Nós vamos para uma outra aula sobre esse tema. Vamos para Mateus 5. Lembra quando eu disse que Jesus, quando trouxe a lei do Antigo Testamento, ele trouxe uma revelação mais profunda, né? Ele trouxe o espírito da lei. Então, os homens tinham o seguinte: é proibido adulterar. Mas eu posso desejar as mulheres, eu posso pecar com o meu coração, com a minha mente, eu posso pecar com os meus olhos deliberadamente, não vai ter problema com nada disso. Mas Jesus, ele vem trazendo aí algo que confrontou os judeus naquela época. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O próximo. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O próximo. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte: se com o teu coração, meu irmão, você é casado, cobiçar a mulher do próximo, ficar olhando para as mulheres na rua, desejando as mulheres, você já cometeu adultério. Porque a intenção do coração é o que vale no Novo Testamento. Lembra que a lei, ela é revelada de uma forma espiritual, né? Ela vem interpretando a leitura do nosso coração. Não adianta eu servir a Deus, não adianta eu estar todo bonitinho por fora, não é? Todo arrumado, se por dentro eu estou todo corrompido. Isso para Deus não significa absolutamente nada, não é? Em todas as coisas que nós fazemos para Deus tem que ser com o coração aberto, tem que ser com o coração limpo, quebrantado. E a questão da fidelidade conjugal da mesma forma. Se eu estou com uma pessoa, eu tenho que honrar aquela pessoa, eu tenho que decidir honrar a Deus com o meu relacionamento, com o meu casamento. Mas eu peco muito com o meu olho. Jesus está dizendo: arranca. É para furar o meu olho, pastor? Não. Começa a virar o roxo, meu irmão. Corra de longe daquilo que te faz pecar. Se são as redes sociais, fuja das redes sociais. Arranca a rede social. É um olho. Se você tem algum outro problema aí, é um problema dentro vai muito à praia, né? Ali, aquilo te traz pensamentos impuros, arranca a praia da tua vida, meu irmão. É outro olho, arranca a praia. Se você vai para a academia, não consegue se segurar, fica olhando também a sensualidade ali dentro, arranca esse olho também da tua vida. É assim, é o que Jesus está dizendo. Aquilo que te faz escandalizar, arranca, tira. Né? Os jovens, principalmente, eles têm muito acesso à parte de internet. Não é? E se aquilo te faz pecar com pornografia, com alguma coisa assim, arranca, meu irmão. Tira o computador da tua frente, fecha esse computador, bota dentro da gaveta, vai orar, vai apresentar a Deus para você ficar cheio do Espírito Santo e saber controlar essa circunstância. Você não pode ser controlado por ela. Você é livre. Então a gente percebe que Jesus está dando uma profundidade maior disso aí. É natural eu achar alguém bonito. É natural uma mulher achar um homem bonito, é natural, mas há um abismo muito grande entre achar bonito, alguém bonito, e desejá-lo. Há um abismo. E vamos analisar uma situação na prática na Bíblia? Segundo Samuel 11, 27. Davi, ele ficou em cima de um terraço quando o povo de Israel tinha ido guerrear. E a Bíblia diz que ele ficou olhando para uma mulher que estava se banhando. Essa mulher é Betsaba. A Bíblia vai dizer isso. Ele ficou olhando esta mulher se banhar. E o pecado de Davi começou pelos olhos. E Davi intentou um desejo por aquela mulher. Mandou chamar aquela mulher. Davi deitou com esta mulher.
E essa mulher era casada com Urias, e dentro deste adultério teve um filho. Essa mulher engravidou. E Davi ali, ele contaminou o seu coração, porque um abismo chama outro. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele manda trazer Urias, embebeda Urias, e depois manda para o campo de batalha Urias, manda colocar Urias na frente para que fosse morto. E Urias, ele foi assassinado, exatamente como Davi queria. E a partir daquele momento, ele manda trazer Betsaba e traz para casar com ele, para ficar com ele no palácio. Mas perceba a perversidade toda do coração de Davi, que nasceu primeiro com os olhos, onde ele começou a desejar aquela mulher no terraço. Está escrito aí, ó. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Está escrito aí no versículo. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e ela estava muito formosa à vista. Então, isso daí desencadeou em Davi o desejo. E o desejo fez com que ele caísse naquela tentação, e a partir daquilo ali, o pecado dominasse ele. E ele começou a cometer todas essas perversidades. Mas a Bíblia diz que Deus viu, segundo Samuel 11, 27. Segundo Samuel 11, 27. Deus viu isso aí e mandou o profeta Natã. E o profeta Natã foi falar com Davi e contou uma parábola, uma história. E disse: Davi, olha só, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas no seu pátio, mas tinha um homem que só tinha uma. E esse chega na cidade com muitas ovelhas, mas resolve pegar a ovelha daquele homem que tinha só uma. E roubou a ovelha daquele homem que tinha uma. O que se deve fazer? E Davi, cheio de hipocrisia, não entendeu a parábola. Davi disse assim: ele deve pagar 4 vezes mais por isso que ele fez. Aí Natã olha para Davi e diz: esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Você pecou contra Deus. O Senhor disse que tinha te dado tudo, o reino. Se fosse pouco, te daria ainda muito mais. E você comete essa perversidade contra Urias. Olha só o que diz o 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 6. Em cima dessa mesma história ainda. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Sabe de quem foram essas palavras? De Davi. Davi disse: ele tem que pagar 4 vezes mais, porque o pecador julga os outros. Aquele que está cego do pecado, ele só vê o erro dos outros. Ele não vê o dele. Ele não vê. O pecado dominou. Satanás vem e domina. Aí foi o que aconteceu com Davi. Dominado. Aí ele diz: tem que pagar 4 vezes mais. Aí Natã disse: é você. Aí olha o que acontece. Davi tem 4 filhos mortos, porque as palavras têm poder. Quando Davi fala isso, 4 vezes mais pagará este homem pelo que ele fez. Aí Deus decreta isso: assim se fará, Davi. Pelas tuas palavras serás condenado. Quando falamos demais, as palavras, elas se realizam nas nossas vidas. Falou demais, Davi. Se realizou. Morreu o filho que ele teve com Betsaba. Morreu Aminon, o seu filho. Morreu Absalão, o seu outro filho. E morreu Adonias. 4 vezes Davi pagou, exatamente como ele tinha dito. Tem gente que fica dizendo que não aguenta. Tem gente que diz assim: eu não aguento, pastor. Eu não aguento. Eu, quando era coordenador de um grupo, tinha um irmão que vivia pecando. Questão de adultério. Vivia pecando, irmãos. Era uma briga dele com a esposa. Ele vivia pecando. E uma vez ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho. Eu não era pastor na época, ele me chamava de irmão. Irmão, eu tive um sonho. Aí eu falei: conte, irmão. Aí ele disse: eu sonhei que eu estava na porta da igreja com a minha esposa. Aí vinha um ônibus. Subia todo mundo no ônibus. O ônibus ia embora, ficava eu e minha esposa. O que significa isso? Eu falei: você quer mesmo que eu diga o que significa esse sonho? Você vai ficar, meu irmão. A igreja vai subir e você vai ficar, meu irmão. Deixe de pecar contra a sua esposa, meu irmão. Deixe de adulterar, meu irmão, contra a sua esposa. Ah, mas eu não aguento. Você é um mentiroso. Aguenta. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10. Bota aí. Eu gosto de falar colocando. 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia diz, me credencia a falar. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha aí.
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Olha aí, para que possais suportar. Se você não aguenta, meu irmão, é porque você está muito carne. Está na hora de você buscar a Deus. Peça ao Senhor: Senhor, dai-me graça, Senhor. Eu não quero cometer esse pecado, Senhor. Me enche de virtude do teu Espírito. E Deus vai fazer, porque Ele dá o escape. É o que a Bíblia está dizendo. Ele dá o escape. Agora, a gente, muitas vezes, indiretamente, nós não queremos deixar o pecado. Aí acontecem os problemas na nossa vida. Mas esse escape é possível. E até na prática aconteceu com José. A Bíblia diz que José foi tentado por uma mulher. E o que José fez? Correu. José correu. Corra da aparência do mal. Corra daquilo que tenta tirar você dos caminhos do Senhor. Fuja. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. É assim que devemos fazer, meus irmãos. E para nós terminarmos essa aula, como evitar muitas coisas nesse sentido? Primeiro, dentro da igreja. Eu não posso falar do mundo, que o mundo jaz no maligno. É acabar com a sensualidade dentro da igreja, irmãos. Sensualidade não é cabível num homem, numa mulher de Deus. Não estou falando da forma que se veste. Cada um sabe da sua moda, da sua forma de se vestir, tá? Porque eu posso ser sensual com as roupas gospel que vende, né? Roupa gospel, tá sensual às vezes. O vestido lá embaixo está sensual. Com o cabelo lá embaixo na cintura está sensual. Às vezes está sensual. E às vezes uma mulher que está de calça, está bem composta, ali arrumada, não tem sensualidade nenhuma. A sensualidade independe de roupa, não é uniforme. Você está me entendendo? Não é uniforme. A sensualidade, ela vem do seu ser. Às vezes você coloca uma roupa, você transforma aquela roupa sensual. Você tem que tirar, porque a sensualidade é demoníaca. Não é? Vá para frente de um espelho, o personal style é o Espírito Santo. Vá para frente do espelho, fica ali: Espírito Santo, como é que eu estou vestido? Para homem também, viu? Homem usa aquelas calças apertadinhas, aquele negócio, subir no púlpito, está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Espírito de sensualidade está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Entendeu? Então, vá para frente do espelho, imagine que você está saindo de casa para se encontrar com Jesus. Olhe para si mesmo, analise, diga assim: será que eu estou bem vestido para Jesus? Será que eu estou composto para Jesus? Tanto o homem quanto a mulher. Entendeu? Se ali você se você não sente um desconforto, siga em frente. Se vista da forma que você tem que se vestir. Mas a gente tem que evitar, meu irmão. Porque a sensualidade é a falta de bom senso. Sensualidade é sedução. Sensualidade é má intenção. É apelo sexual. Sensualidade é lascívia. E eu fico pasmo, irmão, que às vezes fica aquela pessoa dizendo que é um missionário, uma missionária, aí bota missionário de Jesus, missionária de Jesus, aí tira um beijinho para o celular assim para cima, tirando foto dos decotes aqui embaixo e bota o versículo embaixo, dentro da palavra. O versículo bíblico não encobre o demônio que há em ti. O versículo bíblico não encobre esse tipo de situação. Eu sou contra adornar uma pessoa por fora, se por dentro está cheio de demônio. Primeiro tem que curar, porque a santidade é de dentro para fora, irmãos. É de dentro para fora, não é o pastor que vai dizer para você, se vista com decência. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para o homem e para a mulher de Deus. Porque cada um sabe a necessidade. Você é santificado ao Senhor. Você não tem que estar andando com uniformizado, assim, ó, igual um robô. Eu estou andando assim, né? Mas está falando do irmão dentro da igreja. Mas fica pecando, fica desejando o marido da outra, fica desejando a mulher do outro, né? Todo arrumadinho, todo engomadinho, mas cheio de demônio por dentro. Não, não é assim. Eu tenho que ter luz, da forma que eu me visto, seja ela do que for, mas é uma forma composta, é uma forma ali aceitável para a casa de Deus. Não é verdade? É assim, tem que se falar desse assunto também, irmãos, tem que se falar. Então, as redes sociais é um mundo de lascívia. E o que é lascívia? Vamos lá para Gálatas 5. 19, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele vem dizendo, ó, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Eu vou me agarrar nessa palavra aí, tá? Mas vamos passar. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, pelejas, dissensões, heresias. O próximo.
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí já diz aí, das quais de antemão vos declaro, como também já disse antes, quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. É bem claro. A Bíblia, ela está sendo explícita aí. Deus, ele facilitou a circunstância para depois que a pessoa estiver diante do tribunal dele, naquele grande dia, falar assim, Senhor, não me mande para o inferno. Jesus disse, olha, está lá, está claro. Não sou eu que mandei você para o inferno, não é você que escolheu ir. Entendeu? Está dizendo aí, ó, quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Nós temos que renunciar a esse tipo de coisa. A Bíblia está dizendo, escolha, quer viver no céu? Viva dessa forma. E a lascívia é uma pessoa desavergonhada, quem comete lascívia. É uma pessoa sem princípios morais. É a lascívia. Quando ele está falando, quem pensa maldade. É aquele que, a rede social está cheia de lascívia. Está cheio de lascívia, irmãos, a rede social. E quem está falando aqui era o homem representante da lascívia, meu irmão. Eu era um homem representante da lascívia, irmão. Quem me conhece aqui sabe como é que eu ia para carnaval, levava uma sacolinha, meu irmão. Ia de sunga, só ficava andando de sunga para cima e para baixo no carnaval. Eu era assim, irmãos, aquilo ali para mim era sinônimo de liberdade. Eu achava que aquilo era liberdade, mas depois eu vi em Cristo que isso era uma falsa impressão, que isso daí era uma amarração do diabo, que a verdadeira liberdade é você estar aqui, ó, feliz, é você estar em paz, é você estar entregue ao Senhor Jesus, para caminhar com Ele rumo ao céu, colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, mesmo em meio às aflições, em meio aos problemas, é você saber que o Senhor Jesus rege a sua vida, é você ter a sensação que você tem amizade com Deus. Quando nós andamos dessa forma desordenada, nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz. Aí a gente tem a sensação de estar sozinho. Embora cheio de amigos ao redor, viu? Embora você pode ter 1000 seguidores, 10 mil, 20, 30, 40 nas redes sociais. Mas no fundo você é só, você é errante. Seu espírito, ele anda desgovernado. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem o Senhor no nosso coração, a gente tem aquela sensação de ter um amigo fiel do nosso lado, de que temos um escudo, de que temos um refúgio, de que temos o Senhor que sempre está conosco, a todo e qualquer momento. Vamos abrir 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9. Olha o que a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia. Que do mesmo modo, as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor, com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. O que é isso, pastor? Trança, não posso botar trança? Não. Não tenha vaidade excessiva, não é? É o que o Senhor está dizendo, não tenha vaidade excessiva, não é verdade? Não ande daquele jeito assim, ande com modéstia. A mulher de Deus tem que andar bonita mesmo, ela tem que ter os cuidados dela, a vaidade dela. Eu considero as mulheres cristãs as mais bonitas que existem, não é? Porque são mulheres ali, ó, que têm o brilho do Espírito Santo, não é? Se vestem com modéstias, independente da forma que elas querem se vestir. As que são modestas, que são com trajes honestos, não é? Mas sempre o excesso, tudo em excesso, irmão, é condenado na Bíblia. É o que Deus, ele está dizendo aí, o próximo versículo. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? Olha, é assim, não é verdade? Ah, mas pastor, tem aquela missionária que anda com aquela roupa, aqueles decote, aquela saia curta, foi usada poderosamente para mim. Poderosamente para mim. E daí, irmãos? Ela vai dar conta de si. A igreja de Jesus não para. Deus uma vez usou um bêbado para mim, no centro daqui de Maceió. Quando eu olhei, os olhos do bêbado estavam como chama de fogo. E ele falando comigo, com a garrafa de cachaça do lado. Ei, Deus, ele usa quem ele quer. Na hora que ele quer e como ele quer. O homem e a mulher de Deus não são conhecidos pelos dons. O homem e a mulher de Deus são conhecidos pelo fruto. É pelo fruto. E nós daremos conta, cada um de nós, da forma que estamos. E a sensualidade, ela leva à depravação. O Senhor, ele condena a sensualidade para que não traga pensamentos impuros dentro do convívio dele. E a depravação, ela comece a se multiplicar naquele meio. Vamos abrir Romanos 1, 26 a 28. Romanos 1. Já estou terminando, irmãos. Romanos 1, 26. Por isso, olha aí, Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O próximo.
E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, olha o que a Bíblia está dizendo, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Homossexualidade é pecado. Eu não sei para onde vai esse vídeo, mas homossexualidade é pecado, foi pecado ontem, continua a ser pecado hoje, será pecado amanhã, tá? Da mesma forma que a prostituição. Quando eu falo com um homossexual, eu não comparo ele a todos os demais pecados. Deus ama o homossexual, mas ele abomina a homossexualidade, tá? Deus ama o prostituto, como me amava, mas abomina a prostituição, não é? Tudo que distorce o relacionamento não provém de Deus. Deus ele foi taxativo, é homem e mulher, ponto final. Um homem com uma mulher com um homem, é ponto final, é isso. E por que Deus instituiu isso? Para ele? Por bem prazer dele? Não, para que o homem caminhasse em harmonia, para que o homem construísse uma família. É isso, sempre foi a vontade de Deus, sempre foi essa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos corromper o nosso ser, o ser exterior. O ser exterior, ele tem que ser santo também. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da fornicação. Né? O que é fornicação, que eu já disse? Pecado, né? Você está tendo relações com várias pessoas, sem estar casado. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Próximo. Ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Olha aí, Deus está dizendo, irmãos, Deus está dizendo, o próximo. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto, você é templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que me preservar. Não é? Faça uma análise. Diga assim, o que eu faço de errado? Eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que tirar. É a mesma coisa que eu estou dentro da igreja, estou na nave da igreja. Eu não vou tratar essa igreja de toda forma, não é? Se eu quisesse botar uma foto, um retrato de alguém ali no canto da parede, outro retrato aqui, escrevesse uma frase qualquer, eu não posso, tem regras, eu tenho que seguir, aqui é o templo do Espírito Santo. A mesma coisa é você é a casa do Espírito Santo. Como é que você se porta para o Espírito Santo? Não é? Como é que você trata a morada do Espírito Santo? Como é que você cuida dessa casa? Entendeu? Cuide bem da casa, né? Ornamente bem esta casa. Você está cheio do Espírito Santo, ela vai ficar bonita para o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, o último versículo, Gálatas 5:24. 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pronto. Entendeu? Mata a sua carne. Mate ela. Mas matar... Eu dou um tiro em mim mesmo, pastor? Não é isso. Tá? Mate o desejo da sua carne. Tudo que a sua carne ainda quer fazer, que é contra a palavra de Deus, crucifique. É isso que a palavra está dizendo, né? As paixões da carne. A carne, ela quer... O pecado, ele é agradável, porque nós somos carne. Nós temos que fugir do pecado, temos que renunciar. Nós somos novidade de vida. Nós temos que ter uma vida pautada em Cristo. E deixa eu falar algo para você. Todos os que estão me escutando, que têm uma vida pautada na Bíblia, na palavra de Deus, nos mandamentos, sabe que isso é a verdadeira liberdade. Sabe que isso é a verdadeira alegria. Sabe que isso é a verdadeira felicidade. Só quem experimenta isso é que entende. Então, crucifique a sua carne. Hoje eu te convido a você orar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha a retirar de você aquilo que não o agrada. Retirar de você aquilo que está te corrompendo, está corrompendo o seu ser, está corrompendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. E nós vamos orar, apresentando esta causa, já terminando a aula. Eu vou apresentar a sua vida, o seu casamento, eu vou apresentar a sua família, os seus filhos, o seu coração.
para que Deus venha operar e trazer em você a aliança desejada que Ele quer para a sua casa. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Pai, a cada um, a cada irmão e cada irmã que aqui está conosco, Pai, ligado nesta aula. Meu Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor visite agora, Pai, os lares. Que o Senhor visite os corações, que o Senhor visite as famílias. Meu Senhor, nós repreendemos, Pai, todo o espírito de Jezabel. Nós repreendemos, Pai, todo o espírito contrário, Pai, à entidade familiar. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tenta, Pai, deturpar, Senhor, os lares, as famílias, os maridos, as esposas, os filhos. Nós declaramos sobre cada casa, Senhor, a presença transbordante do Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, homens honestos, homens fiéis, homens cuidadores da sua família. Nós declaramos mulheres que edificam o lar. Nós declaramos mulheres ajudadoras, mulheres sábias, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos filhos e filhas firmados na Tua presença, Senhor. Nós declaramos corações abertos para que crucifiquem a carne e que possam, Senhor, viver, meu Senhor, as obras do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Temos aqui uma pergunta? Glória a Jesus. O que é pecado contra o corpo? Eu gostaria só de você me falar aonde e qual passagem você viu aqui, o pecado contra o corpo, porque ele pode ser englobado, tudo que você afronta ao templo do Espírito Santo, não é? Tudo que você afronta, volta para aquele versículo ali, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 18. Isso. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Paulo, ele está trazendo um exemplo, tá? Ele está trazendo um exemplo de um pecado que você faz com o seu próprio corpo. Mas tudo aquilo em que a atuação é no seu corpo, isso é um pecado contra o corpo, que você agride o seu corpo, tá? Vou dar um exemplo. Eu não entendo hoje que o cristão ele venha a tatuando o seu corpo, tá? Tem vários cristãos que têm tatuagens, foram tatuagens antes. Mas você hoje não vai estar agredindo o seu corpo, você não vai estar cometendo pecado contra o seu corpo. Por que você vai fazer isso? Outras pessoas, às vezes elas têm distúrbios emocionais e elas flagelam o seu corpo, elas cortam o seu próprio corpo. Eu já presenciei isso. Então isso é um pecado contra o corpo. Os pecados sexuais, na sua maioria, eles são pecados contra o corpo. Por quê? Porque você está usando o seu corpo para materializar aquele pecado. Não é? Se eu durmo com alguém dentro dos relacionamentos que Deus permitiu, isso é um pecado contra o corpo, não é? Porque quem peca fora, quem comete outro tipo de pecado, por exemplo, pequei na mente. Tá? Pecado na mente, nós pecamos com pensamentos também. Não é? Então é um pecado abstrato. Você perceba que não é um pecado concreto. Eu não estou usando o meu corpo, mas estou usando a minha mente. Estou usando os pensamentos, não é? Então isso a gente tem que pedir perdão ao Senhor todos os dias. Mas às vezes eu vou... glutonaria. A glutonaria é pecado, irmãos. A gente ir para uma churrascaria, comer, ficar todo empanzinado, pôr uma pizzaria, comer rodízio de pizza ali, comer 30 fatias de pizza, ficar assim, ó, inchado ali, é um pecado contra o corpo. Você está agredindo o templo do Espírito Santo, está agredindo o seu corpo. Então tem uma enormidade de exemplos que nós podemos trazer, que é justamente esse que nós falamos aqui. Está respondido? Está respondido? Glória a Jesus. Qualquer coisa você escreve aqui, amém? Então, nós decidimos encerrar a aula agora, para não ficar longa. Na próxima semana, a gente vai trazer novamente outras questões dessa parte de relacionamento, né, parte de aliança, para que a gente venha a tentar esmiuçar o assunto de uma melhor forma possível. Como eu sempre digo, a gente não está pretendendo esgotar, tá? E nem está pretendendo que você concorde com tudo o que foi dito, tá bom? Isso aqui é o que nós entendemos pela palavra de Deus, tá? Acerca de algumas interpretações. Sugerimos que o irmão ore, que o irmão estude a palavra. Os versículos daqui a pouco estarão ali expostos pela irmã Suelen no nosso grupo do WhatsApp, todos os versículos que falamos aqui, e tente ali estudar cada um deles para você crescer. E estamos ali com a nossa campanha dos 1003 do YouTube, tá bom? Você vai abaixo,
aí dessa aula, você vai ver o link, a descrição do canal Ministério Cristo às Nações. Você vai lá. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve nesse canal e nos ajude a chegar aos 1003. Nós estamos subindo, viu? Degrau por degrau ali, ó. Estamos dando a volta das muralhas de Jericó, mas eu creio que a 7ª volta vai ser dada e o nome do Senhor vai ser glorificado. E essa aula, ela vai ser expandida para a glória de Deus. Quero mandar um beijo no coração de todos vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada e que o Senhor Jesus traga novidades, milagres nessa semana na sua vida, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos que concordam, dêem um amém bem gostoso, fiquem na paz até a noite, se Deus quiser. Beijão.